Fala galerinha do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar de estrutura das palavras. Eu sou o professor Vinícius de Alencar e fica aqui comigo. Olha só, a gente vai começar falando, primeiro entender o que é a estrutura das palavras, né? Por que a gente precisa estudar isso? Nós temos que compreender que a palavra ela precisa ser construída para criar um significado, né? Então quando você está estudando as classes gramaticais, os verbos, os substantivos, muitas vezes não pensamos que a palavra é como se fosse uma casa que precisa dos seus elementos para ser erguida, né? Para serem erguidas. Por exemplo, eu preciso de um tijolo, eu preciso da massa, eu preciso do cimento, enfim. Eu preciso organizar tudo para essa casa ficar de pé. A palavra é a mesma coisa. Ela precisa de vários pedacinhos que unidos ganham um significado. E aí, como é essa estrutura? E é isso que a gente vai falar agora. Olha aí. Esses pedacinhos, como está escrito aí, eu vou chamar de morfemas. Tá? Então, os morfemas são as unidades mínimas de caráter significativo capazes de articularem para construir a palavra. Então, o que são os morfemas? São os pedacinhos das palavras, não são as letras. São pedaços com significados mínimos, tá? Que vão ajudar a criar um significado maior quando você os une. Vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho a palavra noiva. Percebe que aqui, ó, eu tenho um pedaço que ele é primordial. E eu coloquei aqui um outro pedacinho que você determina que isso aqui é do gênero feminino. Percebe que esse pedacinho, esse A aqui, que faz você imaginar, quando eu falo a palavra noiva, logo uma mulher de branco, de véu grinalda, né? É a imagem que nós temos na cabeça. Mas é porque eu falei noivar. Não é porque eu falei até o V, é porque eu falei esse A. Então esse A fez com que tudo ganhasse significado, né? Olha aqui, por exemplo, tem esse pedaço aqui ainda, ó, mesmo pedacinho, noivo, até o V. Só que eu posso falar noivinha. Aí eu coloco agora um outro pedacinho aqui entre o A e esse pedaço aqui que vai até o V. E aí você já imagina um outro significado. Você já entende que a ideia é de pequeno, né? Que dá a ideia de diminuição quando eu coloco esse pedacinho aqui, não é? Então isso essa é a brincadeira de estruturar a palavra, de você unir pedaços e formar novos significados. Ó, noivado, aqui eu tenho a mesma ideia, daqui a pouco a gente vê o nome disso aqui, e aqui eu tenho esse ado, que é um novo pedaço que entra. Percebe que tudo vem de um mesmo significante aqui, ó, tá vendo? Olha aqui no lado, ó. Mesma coisa acontece com isso aqui, ó, riso. Eu uno esse pedaço aqui a esse e crio uma palavra. Risonho, aí eu uno agora dois pedacinhos. Risada, eu vou unir esse ada aqui a essa mesmo significante, o ris, né? Vamos aqui para o verbo, ó. Então, trabalhar. Percebe que eu coloco aqui esse AR depois de trabalhar. Mas eu posso transformar essa mesma ideia agora com trabalhador, colocando no final a dor junto com esse pedaço até o H. E tem trabalhadeira, que eu coloco esse pedaço adeira até no final do LH. Então, vocês estão conseguindo perceber como tudo se une para criar novas palavras e novos significados, né? Novas ideias. Os elementos mórficos, esses pedacinhos aí que a gente chama, que são os morfemas, todo pedacinho a gente vai chamar de morfema. Então, esses elementos mórficos da estrutura das palavras são. Então, a gente tem que aprender cada um deles, tá? Cada um tem um motivo. Então, nós temos radical, nós temos desinência, nós temos os afixos, nós temos a vogal temática e nós temos o tema, tá? Então, eu preciso entender cada um deles para eu poder conseguir compreender como a palavra se estrutura de maneira racional, ok? Ó, o primeiro e mais importante que a gente vai falar é o radical. O radical é o elemento principal da palavra, a base do seu significado. Então, agora a gente vai entender. Olha aqui, ó. Vamos ver, noivado. O radical é até o V, ó, noive. Por quê? Porque eu coloquei o ado aqui no final. Eu posso tirar esse ado aqui e colocar só um A, fica noiva. Mas o radical se mantém, porque ele é o principal. Ele é a base da estrutura da palavra.
né? Noivinha, né? Como a gente viu no outro slide, eu tenho aqui, ó, esse pedacinho aqui que vai ser unido até aqui, até o V, né? Olha aqui, risonha, o radical é até o S, porque daqui do S para cá eu posso criar várias palavras. Risinho, risonha, né? Riso. Trabalhar, que a gente viu agora também, até o H é o radical. Depois a gente vai ter que colocar outros tipos de morfemas, porque daqui surgem outras palavras. Então, trabalhador, trabalhadeira. Então, esse pedaço que determina a base da palavra e vai fazer com que outras palavras sejam geradas, sejam criadas, outros significados surjam, é que eu vou chamar de radical. É o elemento principal, é o morfema principal da estrutura das palavras. Tá? Os radicais são elementos comuns às palavras da mesma família etimológica, ou seja, da mesma origem. Então, eu vou dizer que todas as palavras que vêm de uma mesma origem, essas palavras, ou seja, têm o mesmo radical, eles são da mesma família etimológica, tá? Olha aqui, ó. Ainda falando do radical, a gente vai chamar de palavras cognatas aquelas que conservam o mesmo radical. Então, toda palavra que tem o mesmo radical, eu vou dizer que essas palavras, entre elas são cognatas. Olha aqui, olho, tá vendo? Aí eu tenho olhado com o mesmo radical, olheiro, o mesmo radical, caolho, o mesmo radical. Então esse radical OLH, ela se repete em todas as palavras. Então vou dizer que essas palavras, entre elas são cognatas. Mesma coisa aqui, ó. Sacudir. Aí eu tenho sacudida, sacudidona, sacudidela. Percebe que esses pedaços aqui, esses radicais, são os mesmos. Então, vou dizer que todas essas palavras aqui, entre elas são cognatas. Beleza? Agora, cuidado que eu tenho falsos cognatos, que são palavras semelhantes em sua forma gráfica, ou seja, na sua escrita, mas que diferem quanto ao significado. Então, não basta ter o mesmo radical. O significado tem que ser o mesmo, né? Esse radical aqui, ele entra com o mesmo significado em todas as palavras. Esse aqui também. Agora, se eu boto piolho aqui, né? Se eu boto piolho, professor, tem olho aqui, então é o mesmo radical. Não, porque ele não tem o mesmo significante, o mesmo significado. Beleza? Não confunda com isso. Aí são falsos cognatos. Vamos ver as desinências. Bom, a desinência é o elemento que se acrescenta ao radical para indicar flexão. Tá? Então a gente já aprendeu isso daí, vocês vêm aprendendo isso desde o ensino fundamental, as flexões. Então, por exemplo, para nomes, substantivos, adjetivos, artigos, enfim, alguns numerais, né? Eu tenho flexão de gênero e número, não é isso? Ou seja, eu sei que uma palavra pode ser masculino ou feminino, plural ou singular. Mas eu só sei isso se eu conseguir ver a desinência que marca isso. Ou seja, o morfema que você enxerga e fala que assim, tá no plural. Professor, é feminino. Por quê? Porque tem um pedacinho ali da palavra que você descobre, né? Isso é para os nomes, ou seja, aquilo que não é verbo. Então, são as desinências de gênero e desinência de número. Olha aqui, ó. Vamos ver, ó. Olha isso aqui. Casas. Aqui a palavra é casas. Até o S é o meu radical, tá? Agora, eu determino que casa é uma palavra feminina, porque eu tenho esse A, né? Então, eu chego lá e falo as casas. Então, esse A aqui é uma desinência de gênero, beleza? Porque determina o gênero da palavra casa. Né? Se ela está no plural ou no singular, eu fico sabendo pelo S se estiver no plural. Eu vou botar aqui uma desinência numeral de número. É o que determina o plural da palavra. Tá? Eu tenho também as desinências verbais. Antes vamos olhar aqui. Ó. Porque o verbo, eu preciso saber o modo. Então, quais são os modos de verbo que nós temos? Nós temos o modo indicativo, imperativo e subjuntivo. Então, esses três modos. Eu preciso olhar a palavra, o verbo e descobrir em que modo ele está. Relembrando, indicativo da ideia de certeza, subjuntivo de incerteza, possibilidade, né? E o imperativo é uma ordem, um pedido. Né? Então, eu tenho que olhar o verbo e ver em que modo ele está. Além disso, eu tenho que saber o tempo.
né? Ou seja, a gente sabe que nós temos pretérito, né, em suas variações, né, presente e o futuro e com suas variações. Então, eu vou olhar o pedacinho da palavra, o morfema, a desinência e vou descobrir em que tempo ele está. Então, o mesmo morfema que determina o modo, ele também vai determinar o tempo. Então, eu vou dizer que esse pedacinho que você descobre o modo e o tempo, eu vou chamar de desinência modo temporal, beleza? Porque vai indicar o modo e o tempo dos verbos. E eu tenho também um outro pedaço que determina o número, ou seja, se é plural ou singular, e a pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa, né, do discurso. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, eu tenho o verbo fôssemos. O radical é o fô. E aqui eu vou unir desinências. Esses pedaços aqui são as desinências. Ó, quando eu falo fosse, eu descubro já o modo. Eu já sei que ele é subjuntivo, porque dá uma ideia de uma possibilidade. Ah, se eu fosse. Né? Então, se aqui determina uma possibilidade, não é uma certeza, é uma incerteza. Então, fosse determina um modo subjuntivo. E quando eu falo fosse, eu também determino que é passado, já foi. Né? Se nós fôssemos, passou. Né? Então, é o tempo também. Então, é esse se que determina o modo e o tempo. Então, eu vou dizer que esse SSE aqui, essa desinência aqui é uma desinência modo temporal. E eu tenho que descobrir em que número de pessoas está. Né? Quando eu falo mos, eu já sei que está no plural. Né? Já sei que está no plural. No verbo, o S às vezes determina plural. Às vezes eu tenho o M para marcar plural, enfim. Mas aqui nesse caso é o S. Né? Fôssemos. E aí, em que pessoa está? É só descobrir qual é o pronome que eu vou colocar aqui. Aqui eu falo nós fôssemos. Então, se é nós, é a primeira pessoa do plural. Então, determino o número e a pessoa, primeira pessoa do plural. Então, graças ao mos que eu determino isso. Então, eu tenho radical, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Afixos. Os afixos são elementos significativos secundários, juntados ao radical para formar palavras novas. Quando o afixo vem antes do radical, eu chamo de prefixo. Quando vem depois do radical, eu vou chamar de sufixo. Aí é fácil. Ó, pingo é o radical. Aí eu coloco reis, pingo. Eu coloquei um afixo antes do radical, uma desinência antes do radical. Então, isso aqui eu vou chamar de prefixo. Ok? Se vier depois, eu vou dizer que é sufixo. Ó, felizmente, sufixo. Tá vendo? Sobreviver, eu tenho aqui o radical viver e antes eu boto o sobre. Então, sobre vem o antes do radical, então o nome dessa desinência é prefixo. Se vier depois, é sufixo. Charutaria, essa desinência que veio depois do radical, eu chamo de sufixo. Esse aria é o sufixo. Então, antes do radical, o afixo eu chamo de prefixo. E depois do radical, esse afixo eu chamo de sufixo. Vogal temática e tema. A vogal temática é a vogal que sucede o radical, só vem depois do radical dos verbos ou dos nomes. Nos verbos, eles vão indicar a conjugação a que eles pertencem. Então, eu tenho verbos que no infinitivo terminam em A, eu tenho verbos que no infinitivo terminam em E, e eu tenho verbos que no infinitivo terminam em I. Né? Esse A, E, I, eu vou chamar de vogal temática, porque vai determinar a conjugação. Eu sei que quando tem um A, o verbo é de primeira conjugação. Né? Olha aqui, ó, juntamos, vem o verbo juntar. Então, esse A determina a primeira conjugação, então é a vogal temática. Né? Batendo vem do verbo bater, então esse aqui, que faz E, é o que determina que o verbo é da segunda conjugação. Então, isso é uma vogal temática. O I indica a terceira conjugação, verbo sentir. Né? Então, sentia, esse I aqui vem do verbo sentir e determina-se que é a terceira conjugação. Eu tenho verbos que terminam em O, que terminam com OR no infinitivo. Então, esse O, do por, compor, repor, gente, esses verbos eles são de segunda conjugação, tá? Eles são vogais temáticas, esse O é uma vogal temática, só que ele é de segunda conjugação. Porque na estrutura da palavra, na verdade, na evolução da língua, esses verbos, antes eles tinham um E, né, juntos. Por exemplo, o verbo por, antes ele era poer, né, e esse E, na verdade, ele foi sumindo com o tempo e ficou só o. Mas eu
só por curiosidade, o O ele faz parte da segunda conjugação. Beleza? O que é o tema? O tema é quando eu uno o, perdão, o radical e a vogal temática. Né? Quando eu uno o radical e a vogal temática, eu formo uma palavrinha ali, um pedacinho, e esse novo pedacinho, né, que também é um morfema, eu vou dizer que é um tema. Olha aqui, ó. Bebê é formado pelo radical, bebe, mais a vogal temática é. Então, e formou essa palavra, bebe. Então, bebê, radical mais vogal temática, eu vou chamar de tema. Vogal e consoante de ligação. É a vogal ou consoante cuja função é unicamente ligar dois morfemas. Então, às vezes eu tenho dois morfemas que eles precisam ficar ligados, só que eu não tenho como pronunciar isso de maneira fácil. Então, criam-se vogais, né, ou consoantes para unir esses dois morfemas. Então, trata-se de elementos sem significação própria que apenas facilitam a pronúncia das palavras. Então, quando eu falo chaleira, eu tenho chá, eu tenho eira, né? Chaleira. Então, esse L aqui, ele não tem a significação própria, ele só serviu para unir o morfema chá com o morfema eira, né? O radical chá com o sufixo eira. Então, esse L é uma consoante de ligação, é só para unir. Mesma coisa, gasômetro, eu tenho radical gás, eu tenho sufixo metro e eu tenho aqui uma vogal para uni-los. Então, é uma vogal de ligação. Cafeteira, a mesma coisa, tenho aqui o radical café, eu tenho o sufixo eira, só que eu não fica mais complicado falar cafeeira, então a gente usa um T aqui, né, uma consoante de ligação e vira cafeteira. Gente, por enquanto é isso, né? Eu vou fazer ainda algumas observações mais à frente, né? Mas eu acho que por hoje é isso. Dá uma olhada na matéria, essa matéria também tem na apostila de vocês e eu vou passar exercícios para que vocês façam e nas nossas videoconferências a gente corrige. Beleza? Gente, se cuidem, não saiam de casa, tá? Coloquem aí a máscara se for sair e de maneira obrigatória. Por favor, não saiam se não tiver motivo. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.